Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Zacarias capítulo 1. É uma mensagem de esperança que nasceu num tempo de muita, mas muita incerteza. E vamos descobrir juntos por que ela continua tão forte até hoje. Bom, para começar, vamos direto ao coração da mensagem. Esse versículo aqui, ele já dá o tom de tudo. Em meio a toda aquela angústia e desânimo, a resposta de Deus não é de condenação, mas sim de conforto. É uma promessa, sabe? De que mesmo quando tudo parece perdido, ainda existem palavras boas a caminho. Então, para entender bem essa mensagem de consolo, nosso percurso hoje vai ser o seguinte: primeiro, o contexto da época. Depois, o chamado à ação que foi feito, as visões cheias de símbolos que Deus deu a Zacarias, a promessa bem concreta de restauração e, por fim, por que esse livro antigo ainda tem tanto a dizer. Primeiro de tudo, a gente precisa montar o cenário na nossa cabeça. O povo judeu tinha acabado de voltar do exílio na Babilônia. A expectativa, claro, estava lá no alto, mas a realidade? A realidade foi bem diferente. As fontes descrevem essa época como um tempo de grande incerteza e ansiedade. Imagina só, eles tinham a permissão para reconstruir o templo, mas encontraram uma oposição tão forte, mas tão forte, que o trabalho simplesmente parou. O sentimento geral era de fracasso, de desânimo total. O sonho da restauração parecia estar morrendo na praia. E essa linha do tempo aqui ajuda a gente a ver como a crise foi se instalando. Depois do exílio, vem essa oposição política em 522 a.C. que congela tudo. Exatamente nesse vácuo de esperança, em 520, que Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias. E aí, numa única noite, em 519, Zacarias recebe as visões que iam mudar o jogo. Mas veja bem, antes de qualquer visão ou promessa, Deus faz um chamado bem direto. Esse é o ponto da virada, sabe? A condição para que a esperança pudesse finalmente renascer. E aqui está o chamado. É simples, direto e repetido para dar aquela ênfase. Voltem para mim. O que Deus estava dizendo, no fundo, era que a restauração de fora, a do templo, só podia acontecer depois de uma restauração por dentro, a do relacionamento com Ele. Era um convite para quebrar aquela paralisia espiritual. Com o chamado feito, a resposta de Deus para aquele desânimo todo não vem em forma de discurso, mas sim com imagens poderosas, cheias de simbolismo. Vamos dar uma olhada nas duas primeiras visões deste capítulo. A primeira visão é essa: cavaleiros celestiais, parados entre as morteiras, que eram umas árvores bem comuns por lá. Pensa neles como se fossem patrulheiros divinos. Agora, o que realmente chama atenção é o relatório desses cavaleiros. A terra está repousada e tranquila. Isso parece uma coisa boa, não é? Mas no contexto de Deus, era o completo oposto. Significava que as nações vizinhas estavam confortáveis, indiferentes ao sofrimento do povo de Deus. A mensagem era: eu estou vendo essa letargia, essa falsa paz, mas os meus planos não dependem da inércia de ninguém. Já a segunda visão vai direto ao ponto do problema da oposição. De um lado, a gente tem 4 chifres. Do outro, 4 artesãos ou ferreiros. É uma imagem fantástica do problema e da solução. Os chifres são os poderes que oprimiram e espalharam o povo. Já os artesãos, bom, eles são os instrumentos de Deus para quebrar esses poderes. E só para esclarecer rapidinho, na linguagem profética da Bíblia, chifres quase sempre simbolizam poder, um reino. Então, quando Zacarias vê 4 chifres, ele está vendo, na verdade, a totalidade dos poderes aqui da terra que se levantaram contra o povo de Deus. Depois de todo esse simbolismo, a mensagem fica bem explícita. Aquelas palavras consoladoras lá do comecinho do capítulo agora ganham corpo, se transformam numa promessa concreta de que Deus vai agir. Então, o ponto central é este: Deus promete, Ele mesmo, que o seu templo, a sua casa, seria reconstruído. E mais do que isso, Ele reafirma a aliança, dizendo que voltaria a escolher Jerusalém. Era a garantia de que, apesar dos pesares, o plano de Deus para eles não tinha sido cancelado de jeito nenhum. Mas atenção, tem um detalhe aqui que é fundamental. As fontes deixam claro que essas promessas incríveis não eram um cheque em branco, não. Elas tinham uma condição. Toda a prosperidade e a restauração dependiam da resposta do povo àquele chamado inicial: voltem para mim. A obediência era a chave que ia destravar todas essas bênçãos. Agora, vamos para a parte final e entender como essa mensagem vai muito além daquele tempo. O livro de Zacarias não era só para os exilados que voltaram. Ele acabou se tornando uma peça-chave para o futuro. Para pensar nisso.
Se a gente for ver o tamanho do livro, Zacarias é um dos livros do Antigo Testamento mais citados no Novo. Só isso já mostra a importância gigantesca que a comunidade cristã lá do início via nessas profecias. E aqui a gente entende o porquê. O livro está recheado de alusões messiânicas. A entrada de Jesus em Jerusalém, o preço da traição, a crucificação, a dispersão dos discípulos, todos esses eventos centrais são vistos como um cumprimento de profecias que a gente encontra em Zacarias. Isso dá ao livro um peso profético fora do comum. E assim, a mensagem de Zacarias, de um Deus que age bem no meio de um mundo indiferente, nos deixa com uma reflexão. Aquela mensagem para um povo antigo e desencorajado se transforma numa pergunta para os nossos dias. Diante de tanta apatia, de tanta paralisia, onde exatamente a esperança precisa ser reconstruída com urgência?